Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre o custo de um inventário e por que o seu filho pode ter uma perda patrimonial daqueles bens que você deixar para ele se você simplesmente não fizer nada, se você não fizer um planejamento sucessório patrimonial. Todas as pessoas que já fizeram um inventário, já fizeram uma partilha de bens, elas já sabem que um inventário custa caro. Mas de uma maneira geral, as pessoas realmente, de fato, não sabem quanto custa. E eu aqui vou dizer para você qual é o custo de um inventário que pode dilapidar o seu patrimônio. Eu sou a doutora Ivete Anes, sou advogada especialista em planejamento patrimonial na família e estou aqui para ajudar você a tomar uma decisão de não deixar este custo abusivo para o seu filho. Eu vou mostrar aqui para você um exemplo hipotético aqui, um exemplo qualquer, que vai dar uma ideia do custo do inventário em relação a impostos, a honorários e tudo mais que o seu filho poderá gastar, caso você não faça um planejamento sucessório. Para nosso exemplo aqui, didaticamente, eu vou colocar uma família que tem apenas um imóvel, um único imóvel, que você vai ver que tem um valor de aquisição de R$300 mil. Esse valor de R$300 mil, ele é o valor que você pagou pelo imóvel lá quando você comprou, e ele está na sua declaração de imposto de renda por estes R$300 mil. Vamos dizer que essa família que nós estamos exemplificando aqui tem apenas um único imóvel. Depois, se o seu caso não é esse, se o seu caso você tem outros bens, você tem outros valores no seu patrimônio, você multiplica aí por um fator que vai dar a noção para você de qual é o custo de um inventário. Vamos dizer que esse bem que você adquiriu lá atrás, por R$300 mil, hoje vale R$1 milhão. Acompanha comigo aqui. R$1 milhão é o valor de mercado desse bem que você adquiriu lá atrás por R$300 mil. Ele está na sua declaração por R$300 mil e o mercado hoje avalia esse bem por causa do boom imobiliário, por causa da valorização e todos os motivos que você possa imaginar. Esse bem, ele está no mercado por R$1 milhão. Agora vamos ver quanto custa um inventário. Vamos dizer que seu inventário é simples, você não vai precisar, o seu filho não vai precisar ajuizar um inventário na justiça. Vamos dizer que não haja menores na sucessão, não haja testamento, não haja discordância de herdeiros e o inventário pode ser realizado no cartório de notas. Então, que é o inventário mais barato, é onde custa menos. O cartório de notas cobra 0,5% do valor de mercado do seu bem. Vai custar R$5 mil no cartório de notas só para fazer o formal de partilha. Agora, para você fazer inventário, você precisa fazer diversas certidões. Estas certidões, vamos dizer que custe mais ou menos uns R$2 mil. Você precisa de certidão de ônus, certidão de registro de imóveis, certidão da prefeitura, você precisa de certidão de débito, você precisa de certidões dos cartórios distribuidores, e vamos dizer que ao todo as certidões te custem R$2 mil. Aí, para fazer um inventário, todo mundo sabe que se paga o imposto da morte.
que é o ITCMD. Na nossa lei está previsto como imposto de transmissão causa-mortes. Estou colocando aqui para você. No Paraná, esse imposto é 4%. Em outros estados, ele pode chegar até 8%. Santa Catarina é 8%, Rio de Janeiro é 8%. Outros estados custam valores diferentes. Mas vamos dizer aqui que estamos fazendo um caso do Paraná. Então, você vai pegar esse valor de mercado do bem e vai multiplicar por 4%, e você vai encontrar o valor do imposto de transmissão causa-mortes de R$40 mil. Esse é o valor que o seu filho vai ter que pagar de uma vez só, na hora que fizer o inventário. R$40 mil ele precisa desembolsar. Agora ele tem que levar esse formal de partilha que o tabelião de notas fez, ele tem que levar ao registro de imóveis. O registro de imóveis também cobra 0,5%, em média, em geral é mais ou menos isso, 0,5% do valor do imóvel. Então você vai fazer 1 milhão vezes 0,5% vai custar R$5 mil. É o mesmo valor que custa para o cartório de notas fazer o formal de partilha. Aí você tem que pagar honorários de advogado. Você sabe que mesmo que você faça no cartório extrajudicial, no cartório de notas, o advogado é quem prepara toda a documentação e todo o formal de partilha. Normalmente, aqui no escritório, a gente cobra 7% para fazer esse formal de partilha, para fazer esse inventário em cartório de notas. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um custo aqui de R$70 mil de honorários. Tem advogado que cobra valores maiores, tem advogado que cobra valores menores. Eu estou aqui te dando um exemplo. Isso é apenas um exemplo. A legislação tem uma tabela e permite que se cobre mais, então há advogados que cobram mais. Aqui o critério é assim, quando você não tem divergência, você não tem que ir para a justiça, você faz um inventário amigável, você tem toda a documentação pronta, custa 7%, então são R$70 mil. Então, o custo total desse inventário, soma aqui, você já viu, já somou, R$122 mil, que são os cartórios, o ITCMD e os honorários de advogado. Então, esse inventário custou R$122 mil. Acontece que uma família que tem um único bem de R$1 milhão, dificilmente o filho tem condições de desembolsar R$122 mil assim, de uma vez só, ou num raio aí de 30 a 60 dias, tem condições de desembolsar isso de uma vez só. Ele geralmente não tem essa condição. De uma maneira geral, as pessoas não têm isso depositado no banco. O que essa pessoa, o seu filho, o seu herdeiro vai fazer para solucionar o inventário? A solução, geralmente, é vender o seu imóvel. Ele vai vender o imóvel, só que ele vai fazer o quê? Ele vai vender com deságio. Por quê? Porque quem compra um imóvel quer ir morar no imóvel. Ninguém quer se arriscar a comprar um imóvel enrolado, um imóvel que não está liberado. O inventário não foi feito ainda, o inventário não está pronto. O que acontece nesta situação? Geralmente, quem compra um imóvel que está nessa situação é um investidor. É uma pessoa que faz da compra e venda de imóveis um negócio. E ele não vai pagar o preço de mercado, aquele 1 milhão lá em cima não vai acontecer. Geralmente, ele vai pagar menos.
No mercado, a gente vê que tem um deságio, geralmente, de 20%. Então, o seu filho vai vender o seu imóvel que valia R$1 milhão por R$800 mil, porque ele vai precisar vender para ele poder documentar. Você já pensou, mesmo que você tenha um filho só, ele não vai poder continuar morando aí na sua casa ou no seu apartamento, porque ele não tem os R$122 mil para colocar no inventário de imediato. Ele vai acabar caindo de classe social, ele não vai nem poder morar no mesmo bairro, porque ele não vai receber o R$1 milhão que vale o imóvel, ele vai receber 800 e ainda tem que pagar R$122 mil de custos do inventário. Mas quando ele vende o seu imóvel, você sabe que tem que pagar imposto de renda sobre ganho de capital. Estou colocando aqui. Imposto de renda sobre ganho de capital, que é 15% sobre o quê? Sobre a diferença entre o valor da aquisição do imóvel, que é R$300 mil, e o valor vendido, de R$800 mil. Então, o imóvel foi vendido por 800 e ele foi adquirido por 300. Então, a diferença é R$500 mil. Então, você tem R$500 mil vezes 15% de imposto de renda que o fisco não perdoa. O que vai acontecer? Ele tem que pagar mais R$75 mil de imposto de renda sobre ganho de capital. Com isso, o inventário não custa mais 122 mil. Agora, o inventário 122 mais os 75 mil que ele precisa pagar de ganho de capital, vai acabar custando 197 mil. O que acontece aqui? O saldo final em favor do seu filho, que o seu filho vai ficar, vai ser os 800 mil que ele recebeu, menos os 197 mil que ele precisou gastar para poder documentar e vender e pagar todos os impostos do inventário. Aí você vai ver que ele teve aqui uma perda do patrimônio que você suou para ganhar, ele vai ter uma perda. Vamos dividir esses 603 mil, que foi o resultado final, pelo valor do bem, que é R$1 milhão. Ele tinha o seu patrimônio de 1 milhão, menos os 603 que ficou no final, ele teve um custo de 397 mil apenas para documentar o inventário, vender e se livrar das contas relacionadas ao inventário. Você vai ver aqui que o seu patrimônio de 1 milhão teve uma perda de 40%. Você já imaginou? O seu filho que você imaginava que iria herdar o seu patrimônio de 1 milhão e que estava tudo certo, ele poderia ficar com esse 1 milhão? Era o que você pensava, era ou não era? Antes da nossa conversa aqui, era o que você pensava. O seu filho iria herdar R$1 milhão. Agora você está vendo que não é bem assim. Ele vai herdar 603 mil para colocar tudo em ordem aqui. Para colocar toda a documentação correta, fazer o inventário, pagar os impostos, vender o imóvel com deságio, e o que vai sobrar para ele é 40% menor do que tudo aquilo que você suou para pagar. Então, é muito importante, você tinha consciência disso? É muito importante que você tenha consciência de que fazer o inventário é muito caro. Fazer o inventário leva um custo impressionante.
Isso a gente está falando para uma família que não tem divergências sucessórias, que ninguém está aqui trazendo nenhum tipo de questão que precise ser levado ao Poder Judiciário, que você não fez testamento, que não há necessidade de registro de testamento, porque o registro de testamento é feito na via judicial, que não haja necessidade de se discutir qualquer conflito dentro da família. Isso é um inventário simples, eu diria até que estou fazendo uma ideia como se tivesse um filho só. Se tiver 2, vai custar a mesma coisa, apenas que o valor da partilha vai ser dividido entre os dois filhos, ou quantos filhos a pessoa tiver. Então, o que eu estou trazendo para você? Eu tenho certeza que você imaginava que isso custava menos. Eu tenho certeza. Todo mundo pensa, o inventário custa caro, mas não tem ideia de qual é esse caro, de qual é esse efetivo valor. Então, com isso, agora eu trouxe para você a consciência de que quando você vier a faltar, você vai deixar um problema sério para o seu filho. Não só de ter que dar um jeito de arrumar o dinheiro para pagar o inventário e o tempo que leva para se fazer tudo isso, como também uma perda do seu patrimônio que você lutou tanto para adquirir. Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que o inventário é a única solução para o planejamento sucessório? Não, não é a única solução. Você sabe que há uma tendência no mercado agora que todo mundo está falando de fazer holding. E por que se faz holding? Para evitar um custo tão alto, para facilitar em vida que os bens sejam documentados em favor dos herdeiros, mas que eles ainda permaneçam nas mãos do pai, ou da mãe, ou do casal. Esse planejamento sucessório através de holding, ele permite que você continue na administração dos seus bens e que quando você vier a faltar, automaticamente esses bens serão transferidos documentalmente para os seus filhos, sem a necessidade de passar por um inventário, sem que se tenha todos esses custos que eu acabei de relatar aqui para você. Agora eu vou mostrar para você a diferença entre o inventário e um sistema de holding. Eu falo sistema de holding porque não é necessariamente só um CNPJ ou qualquer coisa nesse sentido. O sistema de holding, ele é dependente de como é a estrutura econômica, financeira e patrimonial da família. Então, se a empresa tem apenas bens imóveis, se a pessoa tem apenas bens imóveis, se a pessoa tem empresas, tem CNPJs, 1, 2 ou mais, se a pessoa tem imóvel rural, se a pessoa tem negócios, se ela usa os imóveis para fazer negócios, ou se ela usa os imóveis apenas para uso pessoal próprio, ou apenas para ficar lá no seu patrimônio, sem que ela comercialize com esses bens, o sistema de holding precisa entender tudo isso, o que é que a família faz, como ela quer manter o seu patrimônio, para que a gente decida, que a gente proponha para cada família, qual é a solução adequada para ela. Mas para começar a conversa, vamos falar dos custos para uma holding que tenha o mesmo patrimônio que a gente falou no exemplo anterior. O que é muito importante você saber? É muito importante você saber que no caso de holding, a base de cálculo não é o valor de mercado como a gente viu anteriormente. A base do cálculo da holding é o valor de aquisição. O valor de aquisição de R$300 mil que a gente falou anteriormente
é o valor que é a base para o cálculo do sistema de holding. O valor de mercado não vem ao caso. A própria lei do imposto de renda, ela coloca aqui uma regra que quando você integraliza o capital, você utiliza o valor de aquisição que está na declaração. Bom, vamos dizer aqui que nós estamos falando de um bem único, como a gente falou no exemplo anterior do inventário, com o mesmo valor, é o mesmo sistema, não são dois sistemas. Aqui você vai precisar fazer um registro de um CNPJ na junta comercial. E ele custa, para esse valor de bem aqui, ele custa R$ 1.200. Então, você vai ter essa despesa diferente do inventário. Mas cartório de notas não precisa, então aqui o custo do cartório de notas é zero. Certidões, não é necessário tirar certidões para trabalhar com o sistema de holding. O imposto de transmissão, ele é o mesmo 4% no caso aqui do Paraná, apenas que ele não incide sobre o valor de mercado, ele deve incidir sobre outra base de cálculo, que é esses 4% sobre o valor de aquisição. Então, aqui você já tem uma diferença importante do valor do imposto de transmissão causa-mortes. O cartório de registro de imóveis, sim, você vai ter que fazer do mesmo jeito, ele vai custar a mesma coisa que custaria no inventário, e você vai também pagar advogado. Você vai pagar aqui outro valor de advogado. Por quê? Porque trabalhar no sistema de holding é mais eficiente, você tem um trabalho menor do que fazer um inventário. Então, vamos dizer, nesse caso aqui, de um imóvel de R$ 1 milhão, de uma família que tem só um imóvel, vai custar R$20 mil. Diferente daquilo que custava para fazer um inventário. Agora, no caso de holding, a gente precisa de um serviço de um contador, que no inventário você não usa. E o contador cobra também R$ 1.200 para fazer a parte dele no serviço de holding familiar. Então, aqui, a soma, já incluídos os honorários de advogado, a soma do custo de um sistema de holding é R$ 39 mil, R$ 39.400, para ser mais preciso. Você vê que isso já é bem diferente dos 122 mil que custaria o inventário, né? Então, agora aqui, se custa 39.400 e você vai fazer o sistema de holding em vida, antes de você faltar, o seu filho não vai precisar vender o seu imóvel. Por quê? Porque simplesmente você vai dar conta de fazer isso sem a necessidade de que o seu filho mais tarde venha se desfazer do teu imóvel. O que mais que vai acontecer aqui? Como você não vai vender, você também não vai pagar o ganho de capital. Claro que se mais tarde, um dia, o seu filho resolver vender o imóvel, aí sim ele vai pagar, mas não porque você faltou e ele teve que fazer o inventário. Ele pode ficar com o imóvel para sempre e, enfim, não ter que pagar esse ganho de capital que naquela opção do inventário ele teve que vender o imóvel e por isso ele teve que pagar os 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Desta forma, você não vai ter uma perda do seu patrimônio, você não vai ter
a redução que o seu filho teve na situação de fazer o inventário. E com isso, a sua perda patrimonial, na verdade, é zero, porque o filho vai poder se tornar o proprietário desse bem, sendo o sócio da holding. Nós vamos fazer um sistema onde você, sua mulher, o casal é sócio da holding, você continua no domínio do seu patrimônio e você, essas cotas são doadas para o seu filho em vida, e o dia que você e sua esposa vierem a faltar, apenas com a averbação da certidão de óbito na junta comercial, o imóvel fica dono da holding sozinho. Com isso, você tem uma série de vantagens. Quais são essas vantagens? Você pode prever dentro do sistema de holding algumas cláusulas muito úteis, como cláusula de impenhorabilidade. Tanto se você quanto seus filhos vierem a ter problemas na justiça ou, enfim, qualquer risco de penhora, essa penhora não pode ser feita, porque a justiça respeita as cláusulas de impenhorabilidade. Você pode fazer outras cláusulas, como, por exemplo, incomunicabilidade. O seu filho pode ser casado em comunhão de bens, mas se você colocar que tem uma cláusula de incomunicabilidade, em caso de divórcio, em caso de qualquer outra situação, ele não vai se comunicar com a esposa, com o marido, enfim, que possam levar os bens que porventura estiverem no nome dele. Mas os seus ela não pode levar, porque simplesmente você colocou no seu sistema de holding uma cláusula de incomunicabilidade. Com isso, você tem uma proteção do seu patrimônio em relação a possíveis problemas familiares que possam surgir com os seus filhos, com os seus descendentes. E você também pode, ao longo do tempo, se você quiser, você pode vender o bem, você pode fazer o que você bem entender, porque dentro do sistema de holding é você que continua administrando o seu bem. Isso é muito diferente do que, por exemplo, uma pessoa que faz uma doação. Quando a pessoa resolve fazer a doação, ela perde completamente a administração daquele bem imóvel e é o donatário, a pessoa que recebeu esse bem, que vai ter a disponibilidade desse bem. Se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, sabe que a doação pode até ser revogada em alguns casos previstos em lei, mas não são muitos. E também dá trabalho para você fazer isso. Se você acessar o site do Portal do Idoso, você vai ver quantas pessoas estão lá. Escreva lá na pesquisa do site Portal do Idoso, quantas pessoas estão lá pedindo ajuda jurídica para revogar doações. Por quê? Porque a pessoa doa quando ela está bem, quando ela está nas suas faculdades mentais, quando ela está às vezes ainda ganhando o seu dinheiro, ela tem condições de conduzir sua vida, mas quando ela vem mais tarde no final da vida, aquilo faz falta para ela e ela descobre que até mesmo aquela pessoa que recebeu o bem em doação não vai cuidar dela, não vai pagar as contas dela, e ela vai às vezes procurar uma ajuda de um advogado ou de um sistema jurídico para tentar fazer a revogação dessas doações, ou dessa doação, nesse caso aqui, um único bem. Isso não é tão simples, isso também custa algum dinheiro e também pode demorar um bom tempo, um tempo que você pode não poder esperar. Então, quando você faz o sistema de holding, isso não acontece. Por quê? Simplesmente porque você continua na gestão dos seus bens, podendo estabelecer cláusulas de proteção desses bens, e caso você decida por uma razão qualquer, que ninguém tem nada com isso,
Caso você decida se desfazer desse patrimônio, você pode se desfazer desse patrimônio, você pode vender, você pode fazer o que você bem entender com a sua holding e com o patrimônio dela. Então é isso, eu espero que você tenha entendido qual é realmente a vantagem econômica de se ter uma holding, ao invés de deixar para que os seus filhos tenham que se entender com esses custos de inventário que nunca são baratos e que vão expropriar no mínimo 40% do seu patrimônio. Se você quiser saber mais, entra no meu site aqui, você pode marcar uma hora comigo e eu vou te explicar como isso funciona, você pode vou ouvir quais são as condições da sua família e do seu patrimônio e fazer um estudo específico para o seu caso. Fique comigo, me acompanhe nas redes sociais, no YouTube, no Instagram e no Facebook, que você receberá maiores informações. Muito obrigada.